Olá, queridas, queridos. Vamos aguardar, vamos ver se agora a conexão estava ruim. Estão informando meus seguidores. Ah, muito bem. Agora acho que vai dar certo, né? Vamos aguardar um pouquinho. A conexão estava ruim, por isso que o vídeo foi pausado. Ah, muito bem. Vamos lá, vamos aguardar. Ah, que legal. Então, a conexão estava um pouco ruim e aí também não sei o que aconteceu, não conseguimos entrar, né? Mas agora acho que vai dar certo, certo? Muito bem. Bem, na live de hoje, que legal, mas aí uma pessoa entrou. Então, gente, atrasou um pouquinho, não sei porquê, a conexão não estava dando certo, estava ruim, mas agora parece que normalizou. Eu vou falar na live de hoje, eu vou falar sobre análise SWOT, que é uma ferramenta para você descobrir suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades e ameaças. E, na verdade, enquanto a gente aguarda, vamos esperar um pouquinho para que as pessoas consigam entrar, para que o Instagram avise todos, né? Eu, então, quero agradecer aí a presença de vocês, eu fico muito feliz e muito grata. Está me parecendo que a gente está com um probleminha de comunicação, aliás, um probleminha de conexão, né? Tá bem, acho que tá dando certo. Muito bem, gente. Enquanto a gente aguarda, né, um pouquinho, quem quiser compartilhar a live é só clicar no aviãozinho aqui abaixo da tela de vocês, né? Isso, muito bem. E aí a gente compartilha, porque esse conteúdo ele é bem legal, é mais uma ferramenta que eu vou falar de autoconhecimento. Então, que bacana. Muito bem. Ah, que legal. Um monte de coraçãozinho. Que bom, porque os coraçõezinhos mantêm a live no ar, né? Muito bom. Então lá, gente, vou começar a falar um pouquinho, né? Se vocês quiserem compartilhar. Bem, o conteúdo dessa live tá bem legal. E aí, em complemento à live, eu vou disponibilizar também um PDF que vai conter aqui o que eu vou falar, né, na live. Então, mais uma ferramenta. E no final eu digo como é que vocês vão fazer para poder receber a ferramenta, né? É um material de apoio e é muito bacana, porque aí vocês ficam com o conteúdo da live. Um pouquinho antes de finalizar, então eu digo o que vocês vão ter que fazer. Agora, é assim, quem ainda não assistiu às lives anteriores, é bacana assistir as outras lives, porque é sempre um complemento, né, do que eu estou colocando em todas as lives. O assunto, eles acabam se conectando, né? Então, elas estão gravadas, elas estão lá no feed e também elas estão também uma olhadinha. Já. Muito bem. Vocês estavam me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um okzinho para mim. Estão me ouvindo? Ah, tá. Mandando os coraçõezinhos. Tá. Ah, muito bem. Ah, entrou mais uma pessoa aí. O Iago entrou. Ah, não tá ouvindo? E agora, Patrícia, tá ouvindo?
Tá cortando. Então, eu acho que a questão da conexão, viu? Mas vamos tentar, né? Vamos tentar aqui. Ah, ó, tem gente falando que tá ouvindo. Ok. Vamos lá, então. Vou começar, né? Então, vamos falar sobre como você consegue descobrir suas forças, suas fraquezas, oportunidades e ameaças, né? E eu vou trazer uma ferramenta aqui que ela é muito utilizada no meio corporativo, que ela se chama análise SWOT, ou FOFA em português. E aí eu vou dizer o que que é uma coisa e o que que é outra. Então, o que que seria essa análise SWOT ou a FOFA, né? É uma ferramenta de gestão que ela é utilizada nas empresas para viabilizar o planejamento estratégico, né? Então, todas as empresas, elas trabalham com planejamento, ou seja, elas sabem exatamente para onde elas querem ir, o que elas querem conquistar, que metas elas vão ter que estabelecer para alcançar esses objetivos. E existe uma maneira, né? Porque, na verdade, ela serve para as empresas, mas ela é muito usada também para a gente estabelecer metas, né, e entender cenários na vida pessoal. Bom, e aí, o que que significa SWOT ou FOFA? É um acrônimo que significa. Então, o S, ele é uma palavra, né? Na verdade, é um acrônimo em inglês. Então, o S significa strength, que é força em inglês. O W, weakness, que é fraqueza em português. O O, opportunities, que são oportunidades em português. E o T, de threats, que são ameaças. Por isso que ela, né, em português, ela acaba ficando fofa, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Muito bem. Bom, e aí, né? Qual é a finalidade da gente fazer uma análise SWOT? Tá, a qualidade está ruim, né? Estou me informando que estava dando que a qualidade estava ruim. Ai, bem-vinda, bem-vindos. Muito bem. Gente, eu acho que é uma questão de conexão aí. Eu não sei por que que hoje tá dando uma falhada. Manda os coraçõezinhos que aí a gente, capaz que a gente se mantém, né? Melhor posicionado aí no Instagram, tá? Então, a finalidade da análise SWOT, ela é fazer uma análise do ambiente de um negócio, né? Então, como eu falei, ela é utilizada muito no mercado corporativo, né? E a análise SWOT, ela deve sempre ser aplicada na fase de planejamento, quando a gente está planejando os próximos passos de um projeto, de um planejamento, para que a gente possa seguir isso de maneira estratégica. Então, existe uma matriz, né? Tá pausando e tá travando. Tem gente me falando que tá pausando e tá travando. Pois é, gente, olha, é uma questão de conexão mesmo, né? Vamos seguir, vamos ver. Depois eu vou deixar ela gravada, né? Manda os coraçõezinhos aí que eu acho que a gente melhora a conexão, né? Então, essa matriz, ela auxilia os empresários, né, a entender quais são os obstáculos que o negócio está enfrentando ou que possa enfrentar no longo prazo, tá? Mas como ela é um conceito de fácil aplicação, então ela pode ser usada por empresas de qualquer porte e também na vida pessoal. E aí, vamos entender como é que essa ferramenta ela pode ajudar você nas suas questões pessoais. Então, por exemplo, no momento da primeira escolha profissional, como que essa ferramenta pode te ajudar? Na sua transição de carreira, como é que essa ferramenta pode te ajudar? Nas questões de vida,
Por quê? Porque não é só nas questões de carreira, na primeira escolha, que a gente pode se utilizar dessa ferramenta para analisar cenários, né? Analisar forças, oportunidades. Ah, entrou mais uma pessoa aqui. Simone, vamos ver se a conexão tá boa para você. Então, enfim, na verdade, vamos entender como essa ferramenta pode te ajudar na hora de tomar uma decisão importante na sua vida, seja ela qual for, carreira, vida pessoal, saúde. Bem, e é bom pensar, né, sobre nossos interesses, objetivos, avaliar a situação atual de vida, reunir as informações sobre possibilidades de escolha, pensar nos prós e contras de uma decisão. Então, assim, quando a gente começa a analisar as questões dessa maneira, catalogando e categorizando todas essas questões, a chance da gente acertar naquilo que a gente vai fazer, ela aumenta, né? Então, se você costuma pensar dessa forma, você já está adotando a lógica da ferramenta, dessa ferramenta SWOT, da análise SWOT, porque ela ajuda na questão aí da tomada de decisão, né? A diferença é que, é como eu falei, a análise SWOT na íntegra, ela é feita no ambiente mais de negócios, né? Mas ela é um método que ajuda muito na questão de vida. Então, é uma ferramenta de planejamento estratégico que utiliza, né, que é muito utilizada na gestão de projetos. E aí, vamos pensar na sua vida, né? A sua vida, ela é um projeto, não é mesmo? Então, se a sua vida é um projeto, dá para utilizar essa ferramenta na sua vida, para você fazer planejamento, né? Então, vamos aprender como é que a gente faz para usar isso na nossa vida, né? Para gerir estrategicamente o seu projeto de vida. Bem, vamos colocar aí nossos neurônios para trabalhar, né? E vamos comandar nossos pensamentos através de umas perguntinhas que eu vou fazer aqui. Então, como você sabe que você realiza atividades com excelência? Quais são os indicadores, ou seja, as pistas que mostram para que você está fazendo alguma coisa que é excelente? Olha, entender isso é muito legal. Por quê? A gente sempre vive no automático, a gente não para prestar atenção nas coisas que a gente faz. E às vezes a gente faz coisas tão fenomenais que a gente acha que é comum, que todo mundo consegue fazer, que todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer mesmo. Mas muitas vezes a gente tem uma facilidade que não é todo mundo que tem. E vocês vão entender já já o que que é isso, o que que significa isso, tá? Gente, manda coraçãozinho para mim aí, para ver se a conexão tá boa. Manda para mim, porque eu não tô vendo mais ninguém se manifestar. Tá parecendo que a conexão tá ruim. Então, a primeira coisa é você pensar, né, refletir o que você faz em termos de atividade e que você realiza isso com excelência. Ai, que bom. Acho que então nós estamos aí conectadas, conectados. Uma outra coisa que é legal você pensar é se você se considera uma pessoa integralmente conectada com a sua essência. Nossa Senhora, Ângela, o que é isso? Como é que é estar conectado com a minha essência? Primeiro, o que é essência? Eu vou falar aqui algumas definições básicas, mas cada um pode entender a essência como bem o quiser, né? O senso comum é aquilo que está no dicionário. Então a gente sempre recorre ao dicionário para definição das palavras, mas cada um compreende a essência da sua maneira. E aí eu vou dizer então o que é aí essência, né? Na verdade, a essência, ela é
uma característica, né? A característica mais importante de um ser. É aquilo que caracteriza uma pessoa, que o caracteriza de maneira diferente. Na metafísica, essência é uma coisa que é constituída pelas propriedades imutáveis dessa coisa, tá? Então, é o que caracteriza a sua natureza. Dizer que essência é você. É aquilo que te caracteriza. A gente pode falar também em traços de personalidade, tá? Então, a personalidade também caracteriza as pessoas. Então, isto é a sua essência. E aí a pergunta é: você se conhece bem? Conhece bem a si mesma? Principalmente as suas habilidades, os seus talentos, as suas características. Características que você tem que são fortes, que aí são os seus talentos, e também aquilo que você precisa desenvolver para alcançar aquilo que você deseja na sua vida, para que o seu projeto vire realidade. Então, pensar sobre isso é muito importante, tá? Na verdade, falar sobre talentos, falar sobre habilidades, sobre atitudes, mapear talentos, é a minha matéria-prima, é com isso que eu trabalho. Identificar talentos, habilidades, comportamentos, identificar o estado atual, né, do cliente em termos de potencial, habilidades, talentos, comportamentos, identificar esse estado atual e depois o estado desejado e planejar ações para alcançar o estado desejado. Essa é a minha matéria-prima, é com isso que eu lido todos os dias. E nos meus programas de desenvolvimento, eu utilizo ferramentas específicas, mas essas ferramentas, pelo formato da live, eu não consigo usar aqui, né? Por isso que eu vou disponibilizando para vocês essas possibilidades de vocês identificarem através de uma autoavaliação, através do feedback 360 graus, que foi uma live que eu fiz, né? Através da identificação também dos pensamentos sabotadores e dos pensamentos protetores, que foi o assunto de outra live também, né? Então, com isso, vocês vão ampliando o quê? O autoconhecimento. Na verdade, quando a gente pensa a nosso respeito, pode ser que fique difícil da gente identificar claramente quais são os nossos pontos fortes, nossas oportunidades de melhoria, mas daí eu já falei também, sugeri em outras lives que vocês podem fazer aquela avaliação 360 graus, que é vendo como... Ah, Letícia, vendo como você acha que as pessoas te avaliam. E também tem uma outra possibilidade de você perguntar para as pessoas o que você acha nesse quesito, o que você acha que eu posso melhorar, pegando pessoas da confiança de vocês, é claro, né? Mas vamos entender aí no que consiste a análise SWOT. Eu tenho um cardzinho que eu vou compartilhar com vocês aqui sobre a análise SWOT, tá? Então, é isso aqui, gente. Na verdade, ele é um diagrama onde tem um quadrante ali que a gente vai colocar as nossas forças, né? E eu já vou explicar para vocês como vocês fazem isso. No outro quadrantezinho tem lá nossas fraquezas. No outro quadrante, oportunidades e no outro, ameaças. Tá? Então, esse diagramazinho, que inclusive está no material que eu vou entregar para vocês, é isso que vai nortear as nossas identificações, tá? Espera só um pouquinho que eu vou parar de compartilhar para eu aparecer. Muito bem, tá certo? Então, é isso aí. E para entender as suas forças e se apropriar delas, é importante você mapeá-las, porque senão a gente dá objetividade para as coisas subjetivas quando a gente escreve sobre elas, quando a gente categoriza todas elas, né?
E é isso que a ferramenta vai permitir para vocês. Porque pode ser que vocês não saibam identificar, mas só de parar para pensar, para responder as perguntas que eu vou falar, já vai ficar bem mais fácil, né? Ah, Bia, vai ficar bem mais fácil para vocês conseguirem identificar, né? Então, identificar e mapear essas forças, né? É o que vai fazer com que você comece a ganhar mais autoconfiança, inclusive, né? Por quê? Porque quando a gente começa a entender que nós temos potencial, né, gente? Quando a gente começa a admitir para nós mesmos que nós temos pontos positivos, né? Aí a gente começa a ganhar um pouco mais de autoconfiança, não é mesmo? Bem, então, além dessa ferramenta, tem aquelas outras que vocês podem somar a essa daqui, né? Para vocês poderem, então, mapear os pontos fortes, as principais forças, qualidades, talentos, né? E aí, depois, com a análise das respostas, vocês vão saber que vocês possuem qualidades diferenciadas, tá? Existem qualidades que diferenciam a gente das outras pessoas. Mas como o nosso foco é sempre no negativo, naquilo que falta, então às vezes a gente tem dificuldade até de pensar, meu Deus, qual será o meu talento? Às vezes a pessoa tem dificuldade, né? E muitas vezes é porque, às vezes a pessoa faz tanta coisa que ela nem se dá conta que aquilo pode ser um talento. Então, eu sei que não é simples saber analisar os nossos pontos fortes, mas vamos lá. Vamos pensar. Ah, tá. Só escuto. Realmente tá travando um pouquinho, né? Mas dá para me ouvir? Dá para me ouvir bem? Vocês estão me ouvindo bem? Dá para fazer, mandar um. Estão me ouvindo bem? Será? Tá meio travadinho, né? Mas eu vou continuar, viu, gente? Então, lá. Procurar ser imparcial, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar. Dá para ouvir? Ah, então tá bom. Muito bem, que bom. Então, vamos lá. Na verdade, então, é como eu estava falando, nem sempre é. Ah, tá. Só a imagem. Ó, estão me falando que é só a imagem que estava travada. Ah, o som dá para ouvir. Ok. Então tá bom, gente. Hoje a transmissão ela não está muito boa, não, viu? Não sei por quê, mas ela não está muito boa. Então, eu estava dizendo que nem sempre é tão simples analisar os nossos pontos fortes, né? Que a gente tem um pouco de dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque nós somos autoexigentes. E tem lá aquele senhor crítico, lembra da live que eu falei? Pois é. Mas vamos pensar nas seguintes perguntas que vai ajudar você a montar sua lista de pontos fortes. E é legal. Ah, que bom. Obrigada, viu? Letícia, obrigada. E é legal vocês serem bastante imparciais. Então, tenta falar para o senhor crítico ir lá para fora para vocês poderem fazer o exercício, tá? Ai, olha, estão me dizendo que está travando, gente. E agora? Eu vou continuar, tá? É, estamos com problema de transmissão. Entendi. Bom, eu vou continuar, porque também eu vou deixá-la gravada, tá? E vamos pensar então, procure ser bem imparcial, né? E aí, procure pensar no que você faz que te diferencia das pessoas do seu meio. Qual a sua característica que ela é mais evidente e que os outros falam para você, tá? Quanto você domina um determinado assunto que é importante para o seu objetivo, para a realização do seu objetivo, do seu projeto.
Você possui experiência suficiente para realizar o seu objetivo? Quanto tempo você possui? O que você busca fazer está alinhado com seus valores pessoais, aquilo que você realmente acredita? Porque eu vou dizer uma coisa: se o que você busca não estiver alinhado aos seus valores pessoais, você não vai conseguir realizar. Os nossos valores, eles são indutores de comportamento. E são eles, né? Na verdade, quando a gente vai fazer alguma coisa, essa alguma coisa, ela tem que estar alinhada aos nossos valores, senão a gente realmente não consegue fazer. E aí, pensar em qual é o seu maior talento. Você acredita no seu potencial interno? Ah, entrou mais uma pessoa aqui. Ah, que legal. Muito bem. Quais são as evidências desse seu potencial? Olha, às vezes pode ser que você não saiba identificar exatamente qual é o seu potencial, mas existem indicadores no seu próprio comportamento ou do que as pessoas falam para você que pode fazer você enxergar esse teu potencial, esse teu talento, né? Aí nós vamos para a análise das fraquezas, que é aquele outro quadrante. Muito bem. Eu vou colocar até de novo aqui, só para vocês saberem do que eu estou falando, né? Ó, aqui. Olha lá, eu já falei das forças, certo? Tudo que eu falei até agora é para identificar as forças. Agora vamos identificar as fraquezas, porque mesmo sendo difícil admitir que nós podemos melhorar algo, esse é o primeiro passo para definir de forma assertiva, né? Como impulsionar os resultados nas diversas áreas da nossa vida. Então, quando a gente mapeia as nossas fraquezas, que são aqueles pontos de melhoria, isso faz com que nós consigamos aprimorar a nossa técnica, aprimorar o nosso desempenho, aprimorar o nosso talento e, com isso, alcançar aquilo que a gente deseja, certo? E aí, você pode se perguntar quais pontos em você que precisam ser melhorados. Quais são as suas principais fraquezas, fragilidades? As pessoas costumam falar em defeito. Eu não gosto de falar de defeito, eu gosto de falar de oportunidade de melhoria, né? Mas vamos pensar nas perguntas que podem ajudar você a entender quais são as suas vulnerabilidades. Eu vou tirar então, vou parar de compartilhar para eu poder falar para vocês. Depois eu volto quando eu tiver que falar na outra. Muito bem. Quando eu tiver que falar do outro quadrante, tá? Então, vamos pensar em quais perguntas você pode fazer para identificar aí fraquezas ou oportunidades de melhoria, como eu gosto de falar, né? Qual atividade que sempre que você tem que fazer, você costuma deixar para depois? Geralmente, quando a gente procrastina uma coisa, é porque tem algo aí, né? Ou é porque eu não gosto muito de fazer, ou é porque aquilo me incomoda, ou é porque realmente não é meu ponto forte. Então, olhar para as coisas que a gente deixa de lado para fazer depois é um bom indicativo de que, ó, aí tem uma oportunidade de melhoria, tá? Uma outra pergunta é: quais coisas te deixam insegura, inseguro quando você precisa executar algo? Quando eu preciso executar uma coisa X, isso me deixa muito inseguro, me deixa com medo. Aí tem uma oportunidade de melhoria. E outra coisa também que eu quero dar de dica aqui é o seguinte: geralmente, tudo aquilo que nos deixa inseguros, que a gente deixa para depois, aquilo que a gente tem medo, quanto mais a gente deixa para depois, menos a gente desenvolve. Por quê? Porque é quando a gente consegue enfrentar é que a gente começa a desenvolver.
a melhorar, tá? Aí uma outra pergunta é, eu tenho conhecimento suficiente sobre esse assunto para solucionar esse problema, essa tarefa ou essa situação, para eu poder começar a caminhar na realização do meu objetivo? Então, é entender se o teu conhecimento ele está no mesmo nível do conhecimento exigido para realizar aquela atividade, aquela tarefa ou aquela situação, a resolução desse problema, tá? Então, é uma outra pergunta. Ó, no material que eu vou disponibilizar, tem todas essas perguntinhas, tá? Depois, o seu estado emocional se altera quando você vai ter que fazer alguma atividade? Então, se o estado emocional se altera, por exemplo, se você começa a ficar com raiva, começa a ficar impaciente, começa a ficar ansiosa ou ansioso, aí tem uma oportunidade de melhoria, tá? Existe alguma característica pessoal que pode atrapalhar você de alcançar esse sucesso aí, o que você deseja, tá? Ai, gente, tô adorando os coraçõezinhos, viu? Que legal. Muito bem. Muito obrigada. E aí, que mais? Mais uma pergunta. Existe algo que você faz de forma repetida que pode ser um fator que leve você a ter mais dificuldade em alcançar seu objetivo? Isso também é uma oportunidade de melhoria. Mas olha, essas perguntas, elas são para ajudar você a buscar as suas oportunidades de melhoria ou, como a análise SWOT diz, suas fraquezas, tá? Não é para você ficar se culpando ou ficar se condenando porque, nossa, eu deixo tal coisa, eu nunca faço tal coisa, tenho uma dificuldade de fazer tal coisa, não é para ficar se condenando, não. É simplesmente com a finalidade de você encontrar, levantar o problema. Por quê? Não é para ficar te gerando ansiedade, não. Na verdade, tudo isso serve para a gente melhorar. Então, a gente vai entender, né, o que precisa ser feito, naquilo que a gente não é tão excelente, né? Para não dizer que não é tão bom, naquilo que a gente não é tão excelente, então é para a gente entender o que a gente tem que fazer para melhorar. É só assim que a gente aprimora a nossa técnica, a nossa atuação, a nossa performance. Para quem não sabe o que é performance, que eu acho que vocês devem saber, é desempenho, né? Atuação, performance, tá? Então, aqui é importante definir os pontos de melhoria. Por quê? Depois que você terminar a análise, aí sim, vamos classificar o grau de importância de todos esses pontos fracos aí, ou oportunidades de melhoria. E aí a gente vai buscar aquilo que realmente afeta a realização desse sonho. Aquilo que vai atrapalhar o seu sucesso, né? Porque certamente existem ameaças que elas devem ser trabalhadas, mas nem toda fraqueza ela precisa ser trabalhada. Pode ser que você identifique pontos que sejam oportunidades de melhoria, mas para aquilo que você quer fazer, não vai impactar tanto. Então, não é para a gente surtar. Tá pausando de novo, né? Ah, mais uma pessoa entrou. Olá. Bem, gente, então, vamos lá. Reconhecendo aí as oportunidades, né? O foco vai estar nas oportunidades. Então, de que forma você pode aproveitar as suas forças para alcançar os seus objetivos? E quais oportunidades você percebe agora? Então, vamos ver as perguntinhas. Eu vou colocar de novo aqui o cardzinho. Falamos de forças, falamos de fraquezas. Agora vamos entender como é que a gente identifica as oportunidades, tá? O que a gente faz? Então, eu também preparei algumas perguntinhas para vocês entenderem como é que se chega ao mapeamento das oportunidades.
Então vamos lá. Em que medida o seu conhecimento pode ser usado na busca do seu objetivo, né? Uma outra coisa também, como é que está a sua rede de contatos, de relacionamento? Como está, né? Por quê? Porque realmente isso pode alavancar muito os seus resultados, o alcance do seu objetivo, tá? Você conhece pessoas que já conquistaram o que você quer? Se você conhecer, então, de que forma eles conseguiram fazer isso? E sabe que eu já falei sobre isso numa outra live onde eu falo de uma técnica que a gente usa na programação neurolinguística, que é a modelagem. Inclusive, eu falei, tô adorando os corações, viu, gente? Inclusive, eu falei que tem pessoas que acham que a modelagem, nossa, Angela, mas eu vou modelar uma outra pessoa, ou eu vou olhar para o que a outra pessoa fez. Isso não é inveja? Não, não tem a ver com inveja, não. É uma técnica, tá? É uma técnica que, que tem um jeito de fazer, tá? Específico, mas é aquilo. Se uma pessoa conseguiu realizar uma coisa, qualquer um de nós consegue fazer, viu, gente? Qualquer um de nós. Para isso, a gente precisa ter as competências necessárias para fazer. Ai, mas aí a pessoa pode falar: nossa, mas eu não tenho essas competências. Ah, mas tem como desenvolver, tá? Então, por isso que olhar para uma outra pessoa que já conseguiu o que você deseja para você e você não sabe como fazer, olhar para ela e ver como ela fez e até não ter medo de perguntar para a pessoa, sabe? Olha, eu achei tão bacana o que você fez. Como você conseguiu fazer? Pode me dar uma dica? Tudo bem, tá? Então, isso é plenamente possível e é muito bom, né? Bom, uma outra coisa é o seguinte, é você estar se atualizando constantemente. Por quê? Para você estar realmente por dentro do que é necessário para você alcançar o seu objetivo. Então, muitas vezes, uma fraqueza, né, pode ser a falta de conhecimento. Então, um conhecimento específico, um conhecimento técnico, conhecimento financeiro ou conhecimento de tecnologia. Ok, gente. Ninguém nasceu sabendo, né? A gente vai aprendendo ao longo da vida. Tem algumas coisas que vêm aí na nossa Winchester, né? Tem algumas coisas que vêm, mas a gente está aqui para aprender, não é? Então, isso não é desculpa. Estar se atualizando constantemente, inclusive, a atualização constante é uma das competências mais exigidas na atualidade e no futuro. Então, é isso aí. Entender aí se você está se atualizando, né? E como você se relaciona com as pessoas ao seu redor. Porque, gente, é aquilo que eu falei. Relacionamento e networking hoje em dia é vital. E daí, em uma das lives eu falei também da questão do relacionamento interpessoal, né? Que é uma coisa muito exigida hoje em dia, esse relacionamento interpessoal, mas só que tem uma coisa, para que a gente possa ter um ótimo relacionamento interpessoal, o primeiro relacionamento que a gente tem que desenvolver é o intrapessoal, que é o relacionamento conosco mesmos, tá? E tem também um vídeo meu lá no canal do YouTube que eu falo sobre isso, tá bom? Mas, sobretudo, você também precisa, porque nós estamos falando de oportunidades, né? Então você precisa entender como é o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor. Por quê? Relacionamento que é a cognição social, né? Relacionamento interpessoal hoje é uma das competências mais importantes aí exigidas no século que a gente está, tá bem? Uma outra pergunta é: existe possibilidade de crescimento no campo de atuação que eu desejo realizar o meu objetivo? Porque muitas vezes a pessoa tem em mente de fazer algo, né? Mas o mercado está saturado. Então,
o que que ela faz? Ela tem que ter um plano B, né? Por quê? Se não tiver um plano B, o que que vai acontecer? Vai afundar o barquinho. Então, essa análise, né? Se existe possibilidade de crescimento nesse mercado, ela é importante, tá? E agora eu vou falar das ameaças. Então, eu vou compartilhar de novo aqui o cardzinho para mostrar, olha lá, é aquele campinho ali das ameaças que eu vou falar agora, tá bem? Muito bem. Bom, eu acho que você já deve ter percebido que as ameaças, elas podem sabotar você, né? Então, tem que olhar aí com atenção, né, essa lista, esses pontos a serem melhorados, que são as fraquezas, tá? Por quê? Porque isso aí é o calcanhar de Aquiles. É aquilo que a gente não quer ver, mas que está ali. E que se a gente não der um tratamento, a gente não vai alcançar o objetivo, tá bem? Muito bem. E aí, vamos responder algumas perguntas. Quais ameaças existem que são provocadas pelas suas fraquezas, que podem impedir você de chegar ao seu objetivo? Então, dependendo das fraquezas que você relacionou, essas fraquezas, elas vão funcionar como o quê? Como ameaças. Então, se você não desenvolvê-las, você não decola com o seu projeto. Seu projeto não vai decolar, tá? Não vai alcançar o objetivo. A sua falta de, olha essa aqui, gente, a sua falta de vontade de fazer algo pode atrapalhar a busca do seu objetivo. Porque a falta de vontade é a procrastinação. E quanto mais procrastino, menos realizo. Quanto menos realizo, mais longe eu fico do meu objetivo. Incrível, né? Mas é isso. Uma outra coisa também é a questão de se estressar facilmente, não saber lidar com as emoções. Isso afeta você, mas afeta também as pessoas que estão ao seu redor, pessoas que estão no seu ambiente familiar, no ambiente escolar, no seu ambiente de trabalho, afeta todo mundo. Isso é uma ameaça, né? Isso, na verdade, acaba sabotando você, né? Então, a gestão das emoções, ela é muito importante. Eu tenho certeza que todas essas ameaças que eu estou falando, ela faz parte da lista de praticamente todo mundo, né? Mas a notícia boa é que tem como melhorar isso, tá? E aí, a outra pergunta é: você realmente gosta do que você está fazendo a ponto de querer melhorar e evoluir nisso constantemente? Bem, é isso aí. Pode parecer difícil responder, né, essas perguntas, mas logo de cara você já pode começar fazendo o seguinte. Tem um exercício que a gente costuma usar muito em treinamento, desenvolvimento, eu utilizo muito nos meus programas, tá? De orientação profissional, consultoria de carreira. É uma técnica chamada brainstorming. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o brainstorming é uma tempestade de ideias. E o que significa isso? Significa o seguinte: você vai para um local, então, para você fazer esse exercício aí que eu passei, né, que eu vou disponibilizar para vocês, para fazer esse exercício, você vai ficar no lugar, no local sozinho, onde não tem interrupção, vai pegar o material, e aí você vai pegar o senhor crítico. Quem não assistiu a minha live, o senhor crítico, vai lá e assiste para saber quem é o senhor crítico. Aí você vai pegar o senhor crítico e colocar ele lá do lado de fora, e aí você vai fazer o quê? Uma tempestade de ideias. Então, dentro de cada quadrante, que eu vou pôr de novo aqui para você ver, dentro do quadrantezinho lá das forças, você não vai ficar criticando, não. Você não vai pensar, você só vai relacionar quais são as minhas forças, escreve todas elas. Quais são as minhas fraquezas, escreve todas elas, sem crítica. O senhor crítico saiu da sala, tá?
Escreve oportunidades. Quais são as minhas oportunidades? Escreve todas elas. E ameaças. Quais são as minhas ameaças? Coloca todas elas ali. Depois que você fez aí o brainstorming, né? O que que você vai fazer? Aí você vai analisar as forças e as fraquezas. Outra coisa também, gente, que tem um exercício de programação neurolinguística que a gente faz, só que ele é bem mais completo, né? Só que por enquanto eu só vou falar para vocês. É uma estratégia que a gente usa que o Walt Disney usava. A primeira etapa dessa estratégia é essa que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, nós vamos agora criar. E quando a gente vai criar alguma coisa, a gente não fica se criticando, pondo lá um negócio. Ah, não, isso aqui não. Ah, não, isso aqui... Não, primeiro faz assim, ó, tempestade de ideias. Deixa, vira tempestade. Depois você vai analisar, que é nessa segunda etapa aqui que eu estou falando, né? Que você vai analisar. Aí sim, você vai analisar as coisas que você escreveu que estão sob o seu controle direto, que dependem única e exclusivamente de você. Porque lembra que eu falei? Tem coisas que a gente pode colocar no nosso objetivo, mas esse nosso objetivo, ele tem que ser iniciado, mantido e finalizado por nós. Não adianta eu criar um objetivo para alguém realizar para mim, não é? Não. Tudo tem que ser criado, mantido, controlado por mim. Então, é aí que é a hora que você vai olhar. Ah, o Cauê entrou, que legal. É a hora que você vai entender, né? Aí sim, é hora de você analisar cada coisa, entender se tudo que você colocou depende única e exclusivamente de você, de quem que depende, depende de experiência, depende de recurso financeiro, depende de matéria-prima, depende de material, equipamento, enfim. Mas primeiro é a tempestade de ideias, sem crítica. Depois vem a parte da crítica, tá? E aí analisar os fatores externos também, que seria o quê? Aí a gente vai estar falando das oportunidades e das ameaças, né? Aqui você vai identificar os fatores externos que são relevantes, que vão impactar aquilo que você deseja alcançar. Aí você pode pensar o quê? Clientes, se for o caso, fornecedores, concorrentes, material, intermediários, questões econômicas, pandemia, né? Que a gente não pode esquecer, tá bem? Aí o quarto passo é montar a sua matriz. Depois que você fez o seu brainstorming, depois que você também analisou tudo, é hora de montar a sua matriz. Avaliar a viabilidade do seu projeto, construir a sua matriz e você vai chegar a algumas conclusões, né? Transformar a sua SWOT, que é, vou pôr de novo aqui, ó. Transformar essa tua SWOT em quê? Em uma estratégia, tá? Então, as forças, aí sim, você vai potencializar as forças, você vai ter as fraquezas controladas e corrigidas, as oportunidades serão aproveitadas, porque agora você entendeu tudo isso, você mapeou tudo isso, e as ameaças vão ser minimizadas. Daí você pode fazer assim, ó, somar forças com oportunidades. Entender quais pontos fortes podem ser maximizados para gerar oportunidades, mais oportunidades. Forças mais ameaças. Quais pontos fortes podem ser maximizados para minimizar o impacto das ameaças? Fraquezas mais oportunidades. Quais pontos fracos podem ser corrigidos para minimizar os impactos nas oportunidades? Fraquezas mais ameaças. Ah, mais uma pessoa entrou. Ah, que legal. Então, lá. Fraquezas mais ameaças. Quais pontos fracos podem ser corrigidos para minimizar o efeito das ameaças? Agindo assim,
você consegue avaliar os cenários antes de tirar o seu projeto do papel, de maneira que ele tenha mais chance de ter sucesso. Não é bacana? Muito legal, né, gente? Olha, eu tô bem feliz, viu? Hoje o Instagram aí não ajudou muito, ficou tirando a live do ar, mas não tem problema, conseguimos. Então vamos lá. Eu quero falar um pouco da essência da live, né? A essência da live. Para alavancar, ou melhor, para alcançar o sucesso, né? Tem diversas técnicas que elas podem ser adotadas visando analisar o potencial do seu projeto antes dele sair do papel, para que você tenha a oportunidade de implementar ações adequadas para que ele realmente alcance o sucesso que você deseja. Mas eu quero lembrar uma coisa: sucesso é aquilo que você entende como sucesso. Sucesso é aquilo que você quer fazer. E também eu quero lembrar o seguinte: sucesso é uma decisão que começa aqui, ó, na sua mente. Então, gente, é isso. E quando a gente toma uma decisão em relação ao alcance de um objetivo, que é quando eu alcançar esse objetivo, eu vou ter sucesso, olha, eu costumo falar uma coisa nos meus programas, tá? De orientação profissional, consultoria de carreira, muitas vezes para você enxergar o caminho, a estrada, basta você dar o primeiro passo e enxergar os 100 primeiros metros. A gente nunca vai enxergar a estrada completa. Eu até estava falando isso para um cliente meu esses dias, né? Não adianta você achar que você vai botar o pé numa estrada e que você vai ver ela até lá no fim. Gente, seria muito sem graça, né, isso? O legal é a gente aprender com a experiência que essa estrada vai trazendo pra gente, não é mesmo? Então, é isso. Aqui, a gente está aqui para aprender. E a gente aprende com as experiências, não é mesmo? Bom, minhas queridas, meus queridos, a live vai ficar salva. Eu vou deixar ela lá no feed. Ah, que legal. Eu vou deixar ela lá no feed, né? Para vocês ganharem o material, o que que vocês precisam fazer? Assim que eu deixar lá, vocês vão lá nos comentários da live e escrevam lá: eu quero o material. Aliás, eu vou mostrar o material rapidinho, que eu acho que já está logo acabando a live, tá? O material, gente, é assim, ó. É esse. Aí acho que eu vou ter que ficar pondo um por um, tá, gente? Porque, deixa eu ver aqui. É tudo, ó. Ó que bonitinho, tá? Tem tudo o que eu falei para vocês, praticamente tudo, tá? Tudinho. Ó, vou botar um aqui, ó. Identificando ameaças, tem as perguntinhas, tá? Mas aí vocês pedem lá, porque eu não quero ser inconveniente de ficar mandando para todo mundo, né? Porque também nem sei quem entrou. Ah, mais uma pessoinha. Que legal. Tá certo, gente? Agora, o que que eu quero? Eu já quero deixar um encontro marcado com vocês aqui para semana que vem. Na verdade, ele começa no domingo. Então, eu quero marcar um encontro com vocês para o desafio que eu vou lançar, que vai do dia 11/7 ao dia 15/7. E as lives, elas vão ser às 18 horas. Por quê? Eu fiz uma enquete, né, nos meus stories e quem ganhou o horário das 18 horas ganhou, tá? Estouradão, viu, gente? Nossa, teve mais de 80 votos aí. 80%, né, dos votos foi para o horário das 18. Então, esse vai ser o horário vencedor. E, gente, participem. Na verdade, vai ser uma sequência de 5 lives. Todos os dias teremos lives, às 18 horas, a partir de domingo, então de 11 a 15. E, na verdade, nessas lives eu vou entregar aí pecinhas de um grande quebra-cabeça, né? Pecinhas de um grande quebra-cabeça, que é o quebra-cabeça da escolha profissional. Que, na verdade, os jovens se batem muito. Eu atendo muitos jovens com questões
profissionais, mas eu também atendo muito adulto, viu, gente? Então é assim, é na orientação profissional e na consultoria de carreira. E aí, em cada live, eu vou entregar uma pecinha. Só que é o seguinte, eu tô falando uma pecinha porque eu tô sendo muito modesta. Tem muito conteúdo lá, que é um conteúdo muito relevante que eu tô preparando para vocês. E eu gostaria muito que vocês participassem, porque vocês vão ouvir coisas que já vão dar um bom norte para vocês em relação ao que vocês têm que considerar para acertar na escolha profissional. E aí, na verdade, essas lives, essa sequência aí do desafio, ela é indicada para jovens com ensino médio em curso ou concluído. Mas eu vou dizer que ela serve para qualquer pessoa que tenha dilema com questões profissionais e que acha que ainda não acertou na escolha. Porque ali vocês vão entender que tem várias coisas que elas são consideradas o pulo do gato, tá? Então, participem. Eu faço pouquíssimos eventos como esse durante o ano. Na verdade, este ano é o primeiro que eu vou fazer. O ano passado, eu ainda fiz um em maio e depois eu fiz um outro em julho. Na verdade, julho e setembro. Então, eu fiz dois. Este ano eu não fiz nenhum ainda. Então, participem, porque eu também não sei se eu vou fazer outro. Eu gostaria muito, porque eu adoro ajudar os jovens, mas eu também não sei. Tudo vai depender. Mas, de toda maneira, participem, porque nessas lives eu vou esclarecer muita coisa para vocês sobre a escolha profissional. E vocês vão entender que vocês são exigidos de uma coisa, de tomar uma decisão, que vocês têm poucos elementos. E aí, por isso que fica difícil, por isso que fica, na verdade, por isso que fica esse pesadelo, né? Que acaba virando um pesadelo. Então, gente, venha participar. Ah, deixa eu colocar o card aqui, né? Olha, fiz propaganda tanta coisa, não vou fazer dessa. Aí, ó, olha eu aí, tá? Semana do desafio, como acertar na escolha profissional, de 11 a 15 do 7, ao vivo e gratuito. Tem link na bio. Se inscreve. A gente fez um grupo de WhatsApp também, mas esse grupo de WhatsApp não é para a gente ficar toda hora botando informação lá, né? Não, nós só vamos colocar informações que são importantes e relevantes para vocês ficarem por dentro de tudo que vai rolar aí na semana do desafio. Olha, a gente está preparando tudo com muito carinho. Vai ter material que a gente vai distribuir, vai ter testes também que vocês vão fazer, tá? Tudo para ajudar vocês aí a, pelo menos, clarear um pouco mais essa questão da escolha profissional, né? Tudo bem, gente? Olha, eu amei. Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado aqui para passar para vocês. Eu acho que não. Eu amei estar com vocês aqui. Pena que a gente estava com a conexão não estava muito boa, né? Mas a live vai ficar gravada. Aí vocês assistem, compartilhem, porque todo o conteúdo que eu estou entregando aqui, ele é muito de valor. Porque, gente, informação tem muita informação por aí, né? Só que, assim, muitas vezes a pessoa não consegue saber por onde ela começa, né? E uma informação puxa outra, quando você vê, já está perdido, não sabe nem por onde começar, né? E o que eu estou disponibilizando aqui são informações que são selecionadas e triadas, tá? Então, eu acho que já é um corta-caminho maravilhoso. Tá bem, gente? Então, ó, fique com Deus. Muito obrigada aí, fico muito grata por vocês estarem aqui comigo. E, gente, só mais uma coisa que eu vou falar. Nessa sequência de lives, vai ter, tá falhando um pouquinho, né? Vai ter convidados especiais, gente. Ai, vai ser muito bom mesmo, tá? Inclusive, um convidado tá aqui na live hoje. Ai, que legal, muito bem. Gente, então assiste lá, tá? Eu vou deixar gravada. Coloquem lá que vocês querem o material e a gente encaminha para vocês. Ó, um beijo, fiquem com Deus, viu? Amei estar aqui com vocês hoje. Beijo. Tchau.
Tchau, gente. Muito obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus.